Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre energia cinética. Uma das características mais importantes da energia é a sua conservação, que consiste em um princípio da natureza, dada a nossa total confiança que temos na sua ocorrência. Mesmo que uma certa quantidade de energia tenha aparentemente sumido, isso significa que houve transferência ou mudanças na forma de manifestação da energia. Durante toda a história da humanidade, muitos fenômenos foram explicados com base em ideias de conservação. Ao buscar grandezas invariantes em uma transformação, o homem procura reduzir a quantidade de variáveis que influenciam um fenômeno, tornando sua interpretação mais simples. Nesse sentido, ao considerarmos que a energia se conserva, estamos implicitamente dizendo que existe um traço comum que liga todas as etapas de um processo de transformação. A busca por esse traço começou justamente pela procura da origem do movimento. Descartes, no século XVII, explicava que o movimento era uma dádiva divina. Para ele, no início de tudo, Deus criou alguns objetos com movimento e outros sem. Por conta disso, o movimento se conserva no universo na mesma quantidade colocada por Deus no princípio da criação. O universo possui certa quantidade de movimento que se transfere entre os objetos, mas ao longo dos tempos permanece constante. Embora apresentasse coerência interna, a ideia de Descartes apresentava alguns problemas. Por exemplo, quando uma pequena esfera rola sobre um piso horizontal, vai perdendo movimento até parar. Para onde teria ido o movimento? Descartes explicava que teria ido para o ar ou para pequenas partículas do próprio piso. Apesar de ser uma hipótese razoável, o fato de a conservação do movimento ser inviolável intrigava os cientistas da época. Leibniz, no final do século XVII, propôs uma maneira de medir o movimento. Para ele, o movimento de um objeto deveria ser medido a partir da multiplicação entre sua massa e o quadrado de sua velocidade. Vis viva foi o nome dado a essa quantidade. Segundo Leibniz, a vis viva não poderia ser criada nem destruída. Essa ideia era popular até o início do século XIX. Entretanto, em 1807, Thomas Young propôs que a grandeza que se conservava em transformações envolvendo objetos fosse chamada de energia. Após esse período, ficou cada vez mais evidente que outros fenômenos físicos estariam ligados à conservação da energia, tais como a luz e o calor. Em 1835, Coriolis mostrou que, para efeito do cálculo, seria necessário introduzir o termo 1/2 para a vis viva. Em 1856, Lord Kelvin introduziu o termo cinética para determinar a energia associada ao movimento. Devido a todas essas novas ideias apresentadas, no final do século XIX, a energia cinética passou a ser determinada por m vezes v² sobre 2. Esse é ainda o conceito atual da energia cinética, o qual é reconhecido como um descendente moderno da vis viva, isto é, que representa a forma de energia associada aos corpos em movimento. Em suma, podemos dizer que se um objeto está em movimento, ele possui energia cinética, a qual depende tanto de sua massa como de sua velocidade. É importante chamar a atenção para o fato de a velocidade aparecer ao quadrado. Isso implica que se a velocidade de um objeto for dobrada, sua energia cinética será quadruplicada. Se a velocidade for triplicada, a energia cinética será multiplicada por 9. É bom destacar que para obter a energia cinética em joules, a massa e a velocidade devem estar no SI. Vejamos um exemplo de como calcular a energia cinética de um objeto. Suponha que, durante um passe, um jogador de handball imprima uma velocidade de 10 metros por segundo a uma bola de 450 gramas. Para calcular a energia cinética da bola nessas condições, precisamos da massa da bola em quilogramas, ou seja, 0,45. Substituindo na fórmula teremos 0,45 vezes 10² sobre 2, o que resulta em 22,5 joules. No próximo vídeo, falaremos sobre o teorema trabalho-energia. Até lá!